falar e só depois realmente é que vem a parte das questões, mas do público. Como é que costuma Normalmente ser? fazes uma breve apresentação, É Sim. isso mesmo. corre a apresentação e depois há a interação com o público. É isso. Há a interação, Tá. aliás, primeiro há a interação contigo e depois há a interação com o público que está dentro da sala. Que É também que não... se nós começamos a fazer perguntas, há muitas Pois. pessoas que desistem. É Pois. preferível, a Magda faz, eu costumo fazer A assim, a apresentação. Magda faz a apresentação, Uhum. eu tento falar aqui, não ser muito chata nos slides, mas acho que há alguns que é importante. Portanto, vamos fazer uma apresentação de 45 minutos, mais ou menos, e dizemos logo que depois temos abertura a perguntas e a Magda depois ajuda-me no bate-papo com as perguntas. Muito bem. Ok, Então, está bem. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Muito bom dia, doutora. Bom dia, boa noite, doutora Alexandra. Boa tarde. E boa noite, Magda, e boa noite a todos os presentes. Magda, podes começar. Muito bem, então boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar organizado pela SPEM, desta vez dedicado à terapia integrativa biológica e ao seu contributo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla. Para falar sobre este tema, convidamos a doutora Alexandra Vasconcelos, que muitos de vós provavelmente associarão de imediato ao conceito do jejum intermitente, pois é a autora dos livros O Poder do Jejum Intermitente e as receitas de O Poder do Jejum Intermitente. Para além destes livros, escreveu O Segredo para se manter jovem e saudável em 21 dias, programa para reeducar o seu sistema imunitário, reverter e prevenir doenças. Na base deste conhecimento especializado está a sua formação como farmacêutica, naturopata, mestre em medicina integrativa e humanista e pós-graduada em nutrição oncológica pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. É igualmente fundadora e diretora das Clínicas Viver. É com muito prazer, então, que dentro de momentos escutaremos os preciosos ensinamentos que a doutora Alexandra transmitirá sobre o referido tema. Só apenas para relembrar que haverá um espaço para as perguntas, que será os últimos 10 a 15 minutos desta nossa sessão. Por isso peço-vos que guardem todas as vossas questões para este momento. Sem mais demoras, então, dou as boas-vindas à doutora Alexandra Vasconcelos. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla o convite. É com muito prazer que vou estar aqui convosco durante cerca de uma hora e pouco, talvez. Eu vou tentar mostrar-vos talvez aqui uma outra visão, abrir aqui, destapar aqui aqui uns panos ou alguns conceitos sobre a questão da medicina integrativa e qual poderá ser o papel na evolução e na qualidade de vida dos doentes portadores de esclerose múltipla. Espero conseguir transmitir-vos isto de uma forma clara e eu sei que estou a falar para o público final e para doentes e, portanto, peço à partida já desculpa se entrar aqui em algum caminho um pouquinho mais técnico. Mas pronto, mas vamos então começar. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação e como a Magda já disse, nós vamos ter no final da apresentação, nós vamos ter... pronto, eu penso que já estão todos aqui a ver. No final da apresentação... Está perfeito. Bom, então pronto, então vamos lá, não querendo, quando eu entrar em pormenores muito técnicos, a Maia levanta o braço e manda-me calar, está bem, que eu não me importo de nada, e manda-me andar para a frente. A minha ideia, porque muitas vezes a minha vontade de mostrar que aquilo que eu vou dizer é tão validado cientificamente, está tão provado e é tão bom e tão útil para os doentes, se calhar é essa vontade que me leva muitas vezes a entrar em demasiado pormenor relativamente à questão dos estudos. Bom, então entrando diretamente no tema, muitas vezes os portadores, eu vejo muitas pessoas, algumas pessoas, muitas talvez, pessoas portadoras de esclerose múltipla e de ELA também,
E não há dúvida que as pessoas muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, chegam à nossa consulta nas clínicas e são abordadas, são tratadas e entram aqui na equipa. Não sou só eu, somos uma equipa que tratamos de uma forma integrativa estes doentes, e muitas vezes é assim que eles nos chegam. Eles vêm com o fundo e com o caminho deles para o futuro é um caminho mais escuro, mais sombrio, de muitas incertezas, e vêm sempre muito, muito tristes. E por isso o que nós queremos dizer aos nossos doentes é que o caminho pode ser este. Nós, apesar de termos esclerose múltipla, podemos dar qualidade de vida aos nossos doentes. Eles podem ter uma vida perfeitamente normal, apesar de serem portadores desta doença. Eu não vou entrar aqui, só para fazer aqui uma introdução ao tema. As pessoas que nos estão a vir, à partida, a maioria são portadoras destas doenças, portanto sabem que é uma doença autoimune do sistema nervoso, que afeta o cérebro e afeta a medula, e no fundo a mielina, que é a proteína que recobre as fibras do sistema nervoso, vai se danificando e vai alterar a condução dos estímulos ao cérebro. Como consequência desta doença, que é uma doença autoimune, como todos sabem, existem consequências cognitivas, muitas vezes, e normalmente o primeiro sintoma tem a ver com a questão da diplopia, da alteração progressiva e perda de visão, linguagem mal articulada, os problemas de mastigação, musculares, formigueiros. Todos os doentes e as pessoas que nos estão a ouvir sabem que esta é a realidade. O que é que eu hoje venho dizer? Esta abordagem, primeiro quero também fazer aqui esta salvaguarda. Aquilo que a medicina integrativa pode ajudar e pode aportar aos doentes portadores de esclerose múltipla tem a ver com a melhoria da qualidade de vida e nunca, mas nunca substitui o acompanhamento médico. Portanto, isto eu queria que ficasse aqui muito claro. Tudo aquilo que eu vou dizer daqui para a frente é uma abordagem que é compatível, anda a par, e nós permitimos o que conseguimos a partir do momento que a pessoa fica de uma forma integrativa, a parte emocional, espiritual, física e psicológica fica melhor. Obviamente que aquilo e o acompanhamento do médico que segue os nossos doentes é muito mais fácil termos uma melhor modulação da doença e um melhor prognóstico e uma melhor evolução da doença com maior qualidade de vida. Portanto, esta salvaguarda tem que ficar aqui. Todas as pessoas que nos estão a vir portadoras de esclerose múltipla, esta nossa abordagem não substitui nunca. Aqui não há ous, aqui há is, está bem? Portanto, é só assim é que faz sentido, a meu ver. Então, eu vou começar por muitos. Se puserem no Google, eu vejo muito Google Académico, PubMed, todas as nossas bases de dados de revistas científicas. Esta quando nós falamos em esclerose múltipla, hoje em dia acontece muito, a genética e condições ambientais. Então, eu pus logo aqui este primeiro slide para percebermos e focarmos na nossa genética, eu sei, mas as condições ambientais são fundamentais, necessárias e determinantes na evolução e na expressão também da doença. Obviamente que existe uma genética, mas esta condição ambiental, que seria a epigenética, é necessária, é importante, é urgente nós termos a noção de que o ambiente e a epigenética pode conduzir ou vai definir a forma como a nossa doença vai evoluir. Está bem? Então, por isso mesmo, eu vou falar no envelhecimento saudável e vou falar o que é que acontece, não só aos doentes portadores de esclerose múltipla, mas o que é que acontece nos terrenos e nas pessoas que aparecem doenças. É claro que existe o fator genético, não é? Todos nós sabemos que na esclerose múltipla nós temos alguns alelos. As pessoas que nos estão a ouvir seguramente já devem ter feito esta análise para saber se são portadoras do HLA, o DRB1, e existe também o DQB1, que são os alelos que estão associados a esta doença. Ok, nós podemos ser portadores destes genes, mas a partir de agora é que vem também, eu acho que é boa notícia, é aquilo que nós conseguimos fazer e é com que os doentes tenham um prognóstico melhor. Estes genes, existe uma coisa que se chama epigenética, que é o ambiente, e este ambiente vão condicionar a expressão destes genes. O que é que nós levamos em conta no ambiente? A atitude positiva, o modo de vida, a pessoa como a pessoa vive, sobre vários fatores, vários aspectos que eu vou falar um pouco mais à frente, e vou também dizer-vos
todos estes pontos, para as pessoas que acharem que isto é um bocadinho mais teórico, esta primeira parte, porque tem mesmo que ser, eu no fim da minha apresentação, eu vou-vos explicar o que é que nós temos que fazer para resolver cada um destes items, está bem? Então, a atitude positiva ao modo de vida, a redução e eliminação de uma série de fatores tóxicos, a alimentação e a suplementação, ou seja, termos concentrações de nutrientes necessárias, as concentrações necessárias para que tudo no nosso corpo corra bem. Se isto acontecer, acontece que esses genes acabam por não se expressar ou vão minimizar a sua expressão. É uma modulação epigenética, como nós chamamos, modulação dos nossos genes. E nós vamos ter um eu, aqui representado neste triângulo. Este triângulo é o meu eu, é a minha pessoa, equilibrada. E se eu tiver o meu eu equilibrado, eu vou ter um controle da inflamação. E nós sabemos que nestas doenças autoimunes existe um descontrole da inflamação a nível de produção de interleucinas inflamatórias, de mediadores inflamatórios, TNF-alfa, etc. E vamos ter uma modulação da nossa resposta imunitária. Se eu tiver uma modulação da minha resposta imunitária e se eu me sentir melhor, eu vou ter mais saúde. E se eu tiver mais saúde, eu consigo controlar estes fatores da minha vida, o ambiente onde eu vivo. Se nós não conseguirmos fazer isto, o que é que vai acontecer? Os fatores que são perigosos para nós e que existem no mundo onde nós vivemos e que muitas vezes nós vivemos uma vida tão atarefada que nem damos conta que estamos super expostos a estes fatores, eles vão condicionar a expressão do nosso gene, ao contrário, vão dizer aos nossos genes, aos nossos alelos, que já sabem quais são os nossos alelos, que algumas pessoas são portadoras dessa genética, e vão dizer expressa essa doença. Então, estes são os fatores que causam doença, são os fatores que eu falo em quase todos os meus livros e que eu acho que isto para nós devia ser aqui um bocadinho, para mim pelo menos, é a Bíblia, é isto que eu repasso em todos os nossos doentes. A alimentação, carências e incompatibilidades alimentares, vamos detalhar isto tudo um pouco mais à frente. As toxinas, infecções, radiações e as alterações do modo de vida. São 5 fatores e estes 5 fatores é aquilo que eu hoje vou falar aqui durante cerca de 40 minutos, mais 35, 40 minutos talvez, precisamente para nós percebermos como é que nós conseguimos dar a volta a estes fatores e o que fazer. Porque afinal de contas eu preciso de uma forma muito prática saber o que fazer. Porque estes 5 fatores vão alterar o meu eu, a minha pessoa, vão alterar a base do meu terreno. Hoje em dia, e só aqui uma frase muito rápida sobre o terreno, nós hoje sabemos muito a propósito da Covid-19, que há pessoas que têm muitos sintomas, outras que não têm, outras que passam bem, outras que nem dão conta e outras que até morrem, tem a ver com o terreno. É o meu corpo. Se eu deito uma semente num terreno mau, eu vou construir doença, e se eu deito uma semente num terreno que esteja bom, eu vou ter saúde. E, portanto, é este terreno, o terreno significa o nosso corpo, okay? As características do nosso corpo, das nossas células, dos nossos metabolismos, que estão alteradas em consequência de estes 5 fatores. A alimentação, as toxinas, as infecções, radiações e alterações do modo de vida. Vamos ouvir hoje estes 5 fatores durante algum tempo. E então, estes terrenos biológicos alterados vão provocar uma inflamação. E é neste terreno inflamado que surgem as doenças autoimunes e outras doenças. No caso que nos interessa, este terreno é fundamental nós acertarmos e equilibrarmos para termos qualidade de vida no caso da pessoa ter uma doença autoimune. Portanto, a atitude é uma atitude proativa. Nós conseguimos ajudar a modelar, a informar o nosso sistema imunitário e a modelar o nosso corpo. Outra questão muito importante e que vamos ver também hoje tem a ver com o intestino. Nós hoje já conseguimos dizer, não digo que todas, que não quero ser muito ambiciosa, não se pode dizer isto em ciência, mas os estudos apontam para que uma grande maioria, das doenças autoimunes tenham sempre um compromisso intestinal, que tem a ver com um intestino não saudável, uma alteração da nossa flora intestinal, uma alteração da permeabilidade intestinal e inflamação intestinal. Isto são conceitos que depois, obviamente que em 40 minutos eu não consigo estar aqui a explicar o que é uma alteração da permeabilidade intestinal ou uma alteração da disbiose ou uma disbiose, mas eu acho que vamos ficar com estes chavões para mais tarde as pessoas poderem procurar. E quero-vos dizer uma coisa aos nossos amigos que nos estão aqui a ouvir,
podem ter certeza absoluta que, a par com aquilo que o vosso médico vos diz, a nossa atitude perante a doença e perante a nossa atitude, nós temos um poder muito forte na nossa saúde ou na nossa doença. E temos que ter uma atitude ativa. Não dá, não pode, é impossível. Todos os estudos nos mostram que a nossa atitude perante as coisas e perante a doença é fundamental na evolução e no prognóstico. A par, obviamente, com aquilo que o médico nos diz. O intestino vai modular a nossa inflamação e a nossa resposta à autoimunidade. A autoimunidade. A alteração desta resposta autoimune que existe no intestino, as pessoas às vezes dizem, o intestino, não, eu vou bem à casa de banho, eu não tenho nada no intestino porque eu vou bem à casa de banho. O ir bem à casa de banho às vezes não é um indicador de que não haja esta alteração intestinal. Há muitas outras questões extraintestinais que me dizem que o nosso intestino não está bem. Por exemplo, eczemas na pele, alergias, a pessoa ter dores, a pessoa ter mau humor. Tudo isso podem ser alterações do nosso intestino. E alterações da resposta imunitária, porque, como sabem, já devem ter ouvido falar, porque hoje em dia fala-se muito de intestino, o nosso intestino condiciona 80% da nossa resposta imunitária. Ou seja, a nossa resposta imunitária depende em 80%, 80-90% da resposta do intestino. E o que acontece é que esta resposta TH17 e os linfócitos do nosso sistema imunitário são células imunitárias que controlam a autoimunidade. Estas respostas ficam alteradas. E por isso existem muitos estudos que mostram a relação entre o intestino e a autoimunidade. A genética, lá está, o ambiente e a mucosa intestinal desempenham um papel fundamental na mediação das doenças autoimunes. A contribuição da barreira e do intestino na esclerose múltipla. A esclerose múltipla, neste estudo, é a doença autoimune mais estudada, em que nos diz que há uma influência brutal da alteração da permeabilidade intestinal e que se faz sentir em órgãos mais longe do que o próprio intestino. E, portanto, esta é a contribuição de uma alteração da barreira intestinal, e volto a referir, muitas vezes, a alteração da barreira e a pessoa tem um trânsito intestinal normal. Tem que ser investigado e tem que investigar. Pode estar na patofisiologia da esclerose múltipla. Outro estudo, a barreira e a mucosa intestinal regula todas as doenças autoimunes do sistema nervoso, como veem aqui mais uma vez a esclerose múltipla estudada, e o report é que há um imbalance no microbioma e na composição da nossa flora intestinal, para verem a importância que tem o nosso intestino e a nossa flora intestinal no aparecimento e no controle da doença autoimune. E neste caso especificamente eu trouxe-vos aqui os estudos que nos falam do tema que nos interessa, que é a esclerose múltipla, ok? Depois, o que é que acontece? A gliadina, isto é porque as pessoas... O que é a gliadina? A gliadina é a proteína do glúten. Nós sabemos onde existe glúten, no pão, nas massas, em todas as farinhas, quase todas as farinhas. E muitas vezes as pessoas chegam à consulta e dizem: não, eu fui, não sei, disseram para eu tirar o glúten, mas eu não tenho alergia ao glúten, não? Eu não sou intolerante ao glúten. O que eu vos quero dizer é que, independentemente de serem ou não intolerantes ao glúten, o papel do glúten é fundamental no controle das doenças autoimunes, ok? Porque o glúten vai libertar a gliadina, tem gliadina, que é a proteína, e vai estimular a libertação desta zonulina, que vai provocar a permeabilidade do intestino, e que nós estamos a dizer que a permeabilidade do intestino está correlacionada com doenças autoimunes. Okay? Mais um estudo que mostra que esta tal zonulina, que é produzida, é estimulada pela proteína do glúten, pelo glúten, para ser mais prática. Portanto, no fundo, o glúten provoca uma libertação desta zonulina que nos vai alterar a permeabilidade intestinal. Isto para vos dizer que todos os estudos mostram que a gliadina do trigo pode causar o aumento da permeabilidade. E este processo aparece em todos os indivíduos que ingerem glúten. Não gosto de dizer em todos, esta é a conclusão deste estudo, mas na grande maioria, e podem seguramente mais do que 90%. E lá estão aqui os nossos genes, não é? Que provocam, então, que o glúten e a permeabilidade intestinal têm aqui uma influência brutal.
Então, agora vamos sistematizar e vamos aos nossos 5 fatores, que eu acho que agora vai ser, se calhar, um bocadinho mais, ainda mais prático. Já vimos o intestino, vimos o glúten, vimos a resposta imunitária no intestino e agora eu quero-vos falar destes 5 fatores. Primeiro, e isto é para tomarem nota e escreverem, porque isto vai ser a vossa atuação, espero eu, daqui para a frente. Temos muito cuidado com isto. Parece muito complicado, mas não vai ser complicado. Nós estamos aqui para ajudar. E tudo o que eu estou a falar está tudo escrito nos meus livros, tal como a Magda já referiu. Em quase todos os meus livros nós falamos destes 5 fatores que nos provocam doença e, portanto, há muito suporte, tanto em livro como em cursos, como em podcasts, como em filmes no meu canal YouTube. Eu falo muitas vezes sobre estes 5 fatores. Então vamos, toxinas, as infecções silenciosas, que no caso da esclerose múltipla é fundamental, as radiações e cargas eletromagnéticas, a parte emocional, o stress, o sono e os conflitos. Se calhar muitos para si que nos está aqui a ouvir e que tem esclerose múltipla, se calhar já correlacionou um pico de stress ou um pico emocional, ou um conflito emocional com o desplotar da doença. É claro que não é só o stress, é um conjunto de situações, que é isso que eu hoje estou a dizer, consubstanciado num aporte genético e numa predisposição genética, pessoas que têm, então, normalmente estes alelos que falámos há pouco, o DRB1 e o DQB1. Além do stress emocional e do conflito, temos a alimentação e as incompatibilidades alimentares, que eu vou deixar mais para o fim. Tóxicos. Se calhar a maior parte das pessoas não tem a noção de que este mundo onde nós vivemos, cheio de poluição, de químicos, de comprimidos, de flúor, de disruptores endócrinos, de pesticidas, de amálgamas dentárias, e chamo muita atenção para as amálgamas dentárias, que é aquilo que eu mais cruzo com esclerose múltipla, são as amálgamas e o mercúrio das amálgamas, que é volátil, e ele pode, aliás, até vos trago aqui um estudo que mostra que há uma relação positiva entre o mercúrio e algumas doenças, como entre elas a que nos interessa para nós, a esclerose múltipla, e neste caso interessa-nos também o stress oxidativo. O mercúrio pode fazer danos no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, e pode estar correlacionado. Nós hoje em dia não podemos dizer que é causa, não sabemos o que é causa, é uma conjuntura de fatores, e eu estou-vos a falar dos fatores que nós temos que pensar e temos que levar em conta e temos que os tentar modelar e eliminá-los do nosso corpo. Então, estudos mostram que o mercúrio intensifica os danos no cérebro e pode ter a ver com, então, o aparecimento de esclerose múltipla e com a disfunção da mitocôndria, que, como sabem, é, então, uma fábrica de energia da célula. Mercúrio, tóxicos, aditivos alimentares, poluentes, o flúor, tudo isto pode ser do trigger. Eu falo em triggers, não falo em causas. Falo em trigger points. Claro que há um conjunto de situações, mas que pode ser um trigger a toxicidade. Porquê? Porque o nosso sistema imunitário, este é os porquês, que não quero entrar aqui em detalhes, mas é importante saberem o porquê. O nosso sistema imunitário, por exemplo, nós temos a mercúrio, que tem uma afinidade para o sistema nervoso, ele vai se depositar no sistema nervoso porque ele é volátil. O nosso sistema imunitário identifica uma substância estranha, uma persona não grata, e o que é que faz? Defende-nos. Porque na esclerose múltipla e em quase todas as doenças imunitárias, e esta é outra noção que eu queria que ficassem hoje também clara, é que a doença autoimune, o nosso corpo não está a atacar a nós próprios, o nosso corpo está a defender-nos. As pessoas que têm doenças autoimunes têm que pensar isto. O nosso corpo não nos faz mal a nós próprios, isso era uma coisa contra a natura. O nosso corpo defende-nos. E o que acontece é que o nosso corpo identifica alguma coisa que não é suposto estar lá e começa a produzir anticorpos contra essa proteína. O mercúrio, por exemplo, ajusta-se à mielina, forma uma substância estranha e o meu corpo começa a produzir anticorpos contra aquela proteína, aquela substância estranha que vê, e por sua vez vai destruindo a mielina do sistema nervoso, ok? Portanto, este é um dos mecanismos que está aqui em cima da mesa e que há muita comunidade científica, quem se dedica a doenças autoimunes, que já são muitas pessoas no mundo, estamos a perceber que é isto que pode acontecer, está bem?
Então, o jejum, e eu comecei logo aqui por jejum, porque sei que o jejum é um tema que as pessoas querem ouvir, e quando me ouvem falar, querem ouvir de jejum, falar de jejum. O jejum ativa, o que é que o jejum tem a ver com isto? O jejum ativa os processos de reciclagem e de desintoxicação e ajuda-nos a eliminar toxinas do organismo. Então, como veem, super importante nós fazermos jejum, neste caso, se percebermos e para nos desintoxicarmos. Infecções. Este é o ponto, para mim, número 1. Eu comecei as coisas, é muito importante. Porquê? Nós temos muitas reativações virais associadas à esclerose múltipla. Eu sei que muitas pessoas já foram, o médico já pediu as análises, as serologias de famílias de herpes, mas eu insisto nisto. Nós, muitas vezes, eu tenho, talvez, não sei quanto, mas um dia eu irei publicar alguma coisa sobre isto, porque tenho muitas pessoas com esclerose múltipla e doenças autoimunes em que nós correlacionamos, especialmente com uma reativação de um Epstein-Barr vírus. E muitas vezes é mal identificado, ou as pessoas não sabem bem o que fazer, porque o vírus está reativado. Este é um ponto que nós temos muito que levar em conta. Existe, além do Epstein-Barr, mais de 16 agentes infecciosos que estão correlacionados com a doença autoimune e com a esclerose múltipla, que estou a falar neste caso de esclerose múltipla. O herpes humano, 6, retrovírus humano endógeno, o coxsackivírus, o citomegalovírus e algumas bactérias como a clamídia ou a borrelia. As borrelioses também há muita correlação. O que acontece é que muitas vezes o sistema imunitário não está bem, é permissiva a multiplicação, a reativação de alguns micro-organismos e muitas vezes nunca existe um só, existe mais do que um. Atenção então ao mimetismo celular, é este o mecanismo, um bocadinho parecido com o mercúrio e com os metais pesados, mas aqui tem a ver com as bactérias ou os vírus que existem, que são parecidos com algumas partes do nosso corpo, e o nosso sistema imunitário vai produzir anticorpos, mais uma vez, para nos defender e acaba por, de uma forma baralhada, destruir alguns órgãos do nosso corpo. Okay? Estudos, o aumento, as serologias virais associadas à esclerose múltipla, com o aumento da serologia do herpes vírus, deste do 6A, por exemplo. A esclerose múltipla, mais uma vez, outro estudo que associa a reativações e interações com herpes, com vírus da família herpética. E as infecções, então, um ponto muito importante que nós temos que, e eu já vos vou explicar o que é que nós podemos fazer para tentarmos modelar isto, está bem? Então temos apetenos, vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, que existem silenciosamente dentro de nós e que muitas vezes podem estar na base de algumas doenças, especialmente desta doença da esclerose múltipla. 48 horas de jejum permite a eliminação e controle muito dos fungos e de vírus, e o jejum aumenta muito a eficácia do nosso sistema imunitário. Vamos passar para o ponto 3, as radiações eletromagnéticas e cargas eletromagnéticas. Nós vivemos num mundo cada vez mais com cargas. Estas cargas, há muitos estudos já que nos dizem que as radiações podem ter um impacto grande na saúde a nível do nosso DNA, porque ele aumenta e aumenta a produção de radicais livres, e nós sabemos que o stress oxidativo também está correlacionado com as doenças autoimunes. Quem quiser investigar sobre este assunto das radiações, existe aqui este Observatório Internacional da Oceania da Radiofrequência. Eu acho que este é um site onde podemos ver muita informação sobre este tema do 5G e das radiações eletromagnéticas. As radiações eletromagnéticas têm um impacto muito grande no receptor da vitamina D3. Eu penso que a maioria das pessoas que nos estão aqui a ouvir e que têm esclerose múltipla já estão a tomar vitamina D3, porque está associado a esta baixa da D3 também na esclerose múltipla, e já vamos ver um pouco mais à frente.
E o que eu vos queria dizer é que este receptor, o VDR, que é o receptor da vitamina D3, ele é alterado pelo eletrosmog. Portanto, pessoas com muita exposição e que não conseguimos controlar a exposição às radiações eletromagnéticas podem ter esta alteração, ou podem também ser portadoras desta alteração genética deste receptor e ter também menos níveis de vitamina D3. As pessoas que nos estão a ouvir, se calhar já mediram a 25-hidroxi no sangue e perceberam que quando apareceu a esclerose múltipla, se calhar estavam com valores no 10, no 15, no 12, no 17, seguramente abaixo do 25. Eu nunca vi nenhum doente com esclerose múltipla que me tivesse chegado e que tivesse a vitamina D3 no 70. Vem sempre abaixo do 25. Por isso, isto é um ponto muito importante. Por favor, meçam a vossa vitamina D3 no sangue, 25-hidroxi, vitamina D3, e se tiver abaixo do 70, por favor, suplementar e evitar esta questão dos eletromagnetismos. Eu sei que é difícil, mas podemos, pelo menos durante a noite, evitar. Como veem, se nós formos às nossas bases de dados científicas, nós entre vitamina D3 e esclerose múltipla, imaginem só, temos 29 mil, eu fiz esta pesquisa ontem, penso que foi ontem, nós temos, ontem, temos 29.300 resultados para a relação entre vitamina D3 e esclerose múltipla, certo? Por favor, tomar boas doses e essencialmente não tem a ver com a dose, outro conselho muito importante, tem a ver com a concentração da vitamina D3, porque a pessoa pode estar a tomar e não ter a quantidade da 25-hidroxi suficiente, por muitos fatores, podíamos estar aqui uma noite a falar sobre isso, não vale a pena entrar por aí, mas há muitos fatores que fazem com que nós não consigamos atingir níveis satisfatórios da D3 no nosso sangue, está bem? E que é fundamental para o controle e modulação do sistema imunitário, no caso da esclerose múltipla e de outras doenças autoimunes. Esta vitamina D3, a vitamina D3, que nós podemos tomar e não ter suficiente, volto a referir e insistir, ela influencia a expressão dos genes, do tal HLA-DR, o DRB1, na questão do alelo 15A e também o DQB1, que são os dois alelos que são portadoras normalmente das pessoas de esclerose múltipla, ok? Pronto, portanto, podemos tomar só 20 a 30 minutos diário, sem proteção, sem protetor solar, e depois sim, depois aí pomos o protetor, um protetor mineral, protegemos-nos do sol, etc. Mas é importante. Nós temos melhorado muitas pessoas só a apanhar sol do meio-dia ao meio-dia e 20, ou do meio-dia e 20 às 20 para a 1, ou 15 minutos por dia, ok? Depois, a parte emocional, stress, sono e conflitos. Sabem que o stress é um pior trigger, talvez um dos piores triggers para o nosso sistema imunitário. Quando eu digo trigger é ponto gatilho. Períodos de stress em que a pessoa tem estes fatores todos e tem um terreno biológico alterado, pode contribuir para o aparecimento de doenças autoimunes. Vou só falar aqui um pouquinho do jejum e do stress, porque o jejum, horas de jejum aumenta o fator neurotrófico cerebral, derivado do cérebro, e este fator que aumenta no jejum é muito importante para a proteção do nosso sistema nervoso, e portanto muito associado nesta doença. A associação entre o stress e doenças autoimunes aparece muito descrito na literatura. Esta associação está muito relatada, existe este estudo, um estudo coorte na Suécia, em que mostra estes indivíduos, o stress, os indivíduos que são sujeitos a stress têm uma maior incidência, ou pode constituir, ou pode aparecer uma doença autoimune pós períodos de stress. Por isso, acabarmos com o stress, controlarmos o nosso stress. Por outro lado, o stress, e nós percebemos, quando há reativações do Epstein-Barr, que é o vírus talvez mais associado a autoimunes, e neste caso à esclerose múltipla, nós cruzamos muito Epstein-Barr com esclerose múltipla, aparece que muitas vezes pós-períodos de stress. São as tais reativações virais. E agora vamos à questão alimentar. Que é aquilo que as pessoas gostam mais e que se calhar estão aqui mais à espera que eu falo da questão alimentar.
A alimentação tem a ver com vários fatores. A alimentação não tem a ver só com eu estou gordo, ou estou magro, ou como bem, ou como mal, ou não como gorduras, ou não como fritos. Os conceitos antigos de alimentação têm que ser um bocadinho renovados e reciclados. Hoje em dia nós sabemos que a alimentação é a melhor ferramenta epigenética. A alimentação nós usamos para acionar os nossos genes. Os nossos genes têm um botão off e um botão on. E os alimentos podem acionar o botão off, se eu não quero que aquele gene se manifeste. Ou podem acionar o botão on, se eu quero que aquele gene se manifeste. Ok? Então, nós trabalhamos a alimentação com esta intenção epigenética, regulação epigenética. Há outro ponto na alimentação muito importante, que é a densidade nutricional. Os alimentos hoje em dia não têm a densidade de nutrientes que tinham antigamente. A questão da toxicidade, os alimentos aportam-nos muitos tóxicos. Temos muito intolerantes aos alimentos e tem uma ação direta no intestino, como o caso do glúten e da caseína e do glúten, que nós já tivemos a oportunidade de ver. Então, estes são os papéis dos alimentos, que nós já percebemos que têm um papel super importante na nossa saúde e na modulação da nossa doença e na manutenção da nossa saúde. E agora passo para o jejum e para dietas que imitam o jejum, para perceberem como é que períodos de jejum e dietas que imitam o jejum, e nos meus livros, no livro do jejum, do poder do jejum intermitente, e no livro das receitas do poder do jejum intermitente, no livro do jejum e do jejum, tem até um programa de 5 dias da dieta que imita o jejum. Portanto, está lá tudo explicadinho. Hoje só vos vou dizer, porque como fazer tem no livro, eu só vos vou explicar, ou vou tentar sensibilizar-vos para a importância de fazer. Esta ferramenta, o jejum ou as dietas que imitam o jejum, promove uma alteração metabólica, uma reprogramação metabólica, ou seja, o nosso corpo é como se fizesse um reset, faz uma limpeza e recomeça, é como se fosse um renascer. Aumenta a produção da hormona do crescimento, que é uma hormona anti-envelhecimento, e deste fator neurotrófico cerebral, que é muito importante nas doenças autoimunes, especialmente do sistema nervoso central, bem como aumenta a autofagia. A autofagia é a limpeza do nosso corpo. E nós já vimos que o jejum intermitente, aliás, uma das causas associadas à esclerose múltipla pode ser toxicidade. Então, a autofagia permite-nos fazer isso. As autoimunes já vimos que estão muito relacionadas com o intestino, e o jejum intermitente aumenta a diversidade da nossa mucosa, da nossa flora intestinal, e tem um efeito muito grande na composição deste microbioma, além de reduzir a inflamação intestinal. Por isso, muito benéfico fazermos jejum intermitente, porque nos vai ajudar a manter um intestino saudável, que é super importante, como vimos anteriormente, nas doenças autoimunes. E trago-vos mais informações e estudos. A dieta, o Diet Mimic Fasting, promove a regeneração e reduz as doenças autoimunes e os sintomas da esclerose múltipla. Por isso, importante a dieta que imita o jejum, ou fazer uns períodos de jejum, ou começarmos a pensar em introduzir algumas vezes durante o ano estes períodos. Isto para simplificar e para não ser complicado para as pessoas que nos estão a ouvir, porque tenho a certeza que a maioria das pessoas que me estão a ouvir está a pensar, e agora como é que eu vou fazer jejum sozinha? O que é isso da dieta que imita o jejum? Então, no livro das receitas tem uma classificação de 3, classificamos as pessoas, entre aspas, ou dividimos em 3 grupos. O último grupo, que é o grupo 3, é o grupo das pessoas que já têm doenças e que já têm uma alteração da autoimunidade. E neste grupo eu explico precisamente quantas vezes devem fazer a dieta que imita o jejum, que seria 5 dias no mês, mas qual é o esquema mais adequado de jejum intermitente. Está bem? Portanto, mais um estudo. Eu acho que é muito mais importante hoje, neste pouco tempo que eu tenho, de vos sensibilizar e perceber que existe muita informação científica que nos permite avalizar e que nos permite aconselhar as pessoas a fazerem dietas que imitam jejum e jejum intermitente, no caso destas doenças. E
Também a dieta cetogénica, que se calhar também algumas pessoas que nos estão a ouvir já ouviram falar. Eu nos livros também falo muito de dieta cetogénica. Isto vai ser o futuro. Este estudo ainda foi feito em ratos, mas quando começa a ser feito em ratos com estes resultados, rapidamente vai ser feita a extrapolação e vamos começar a ter mais alguma informação em pessoas. Então, é uma dieta muito específica, é a dieta cetogénica, em que nós cortamos hidratos de carbono e aumentamos o conteúdo de gorduras saudáveis e controlamos a quantidade de proteína. Portanto, no fundo, é fazer uma redução drástica de hidratos de carbono, especialmente os hidratos de açúcares rápidos, hidratos de carbono com cargas glicémicas mais pesadas, mais fortes. Portanto, o futuro vai ser este, dieta cetogénica, neste approach para a esclerose múltipla. A dieta cetogénica, mais uma vez, mais um outro estudo que nos mostra que a dieta cetogénica... Estão a ver, isto já se fala desde 2016. Eu pus aqui até para perceberem que isto não é uma coisa que apareceu agora. Isto já está a ser muito estudado desde há muito tempo. A dieta que imita o jejum e jejum intermitente ajuda na regeneração e reduz a autoimunidade nos sintomas da esclerose múltipla. Não estamos aqui a brincar, não é? Portanto, é um tema super importante e que eu acho que as pessoas que são portadoras da esclerose múltipla têm mesmo que pensar nesta abordagem, neste modo de vida, para melhorar a sua condição. Estas são as melhorias e as alterações do jejum intermitente, que claro que não é só neste ponto, é imensos, alteração metabólica, no peso, na glicemia, na sensibilidade à insulina, na reprogramação metabólica, na inflamação, na hormona de crescimento, na autofagia, no reset, nas células danificadas, enfim, tem muitas vantagens, mas especificamente eu acho que temos que focar aqui, é aquilo que os estudos dizem desta regeneração e redução dos sintomas na esclerose múltipla. E depois a biogênese mitocondrial. O jejum consegue nos mudar, altera-nos a estrutura da mitocôndria e está uma energia extra ao nosso corpo e um aporte energético. Como sabem, a mitocôndria é a fábrica de energia do nosso corpo e o jejum intermitente altera ou remodela a biogênese da mitocôndria. Portanto, é como se fosse uma fábrica de energia remodelada. Vamos ter muito mais energia, vamos ter muito mais capacidade também de lutar contra processos de ataque ao nosso sistema nervoso, processos de stress oxidativo, que é aquela oxidação e o ataque do nosso sistema nervoso. Bom, e agora temos aqui... Magda, estamos aí bem? Temos aqui um bocadinho agora... Sim, sim, senhor. Temos agora este resto do tempo que nos sobra. Eu sei que é muita informação e eu gosto de tocar nos pontos todos. Isto não é um curso, isto é uma sensibilização para despertar campainhas na cabeça das pessoas de coisas que podemos fazer, que associar já aquilo que o médico nos diz para fazer, mas associarmos para melhorarmos a nossa qualidade de vida, está bem? Então agora, o que fazer no meio desta conversa toda, está bem? Ok, vamos lá? Está tudo com coragem? O que fazer? Já vimos, eu vou recapitular os 5 fatores, as tais toxinas, os dentes, as amálgamas, os toques alimentares, as infecções, como vimos, as radiações e as cargas eletromagnéticas, o stress, a modo de vida, os conflitos emocionais e depois os alimentos e as compatibilidades alimentares. Então, de uma forma resumida, eu vou-vos dar aqui alguns conselhos. Quem quiser investigar mais sobre estes pontos, também, mais uma vez, eu estou disponível para... Eu vou no fim deixar o meu e-mail e quem quiser estudar um bocadinho mais sobre algum ponto que eu falei aqui, eu deixo já, mostro-me já disponível para poder ajudar, está bem? Então, temos amálgamas e metais pesados. Vamos ter muita atenção às nossas amálgamas dos dentes, porque elas são voláteis. Amálgamas é o vulgo chumbo nos nossos dentes. Temos de ter cuidado aos metais pesados, aos perfumes, aos produtos de higiene, que têm às vezes muito alumínio, os metais pesados que existem, o mercúrio, nas maquilhagens. Aliás, tudo, muita coisa que está à nossa volta tem metais pesados. Começámos a ficar um bocadinho mais atentas, sermos mais exigentes nos produtos que nós pomos na nossa pele, porque a nossa pele é o nosso maior órgão e a nossa pele absorve aquilo que nós pomos cá.
em cima. E por isso é muito importante nós sermos muito criteriosos também com aquilo que aplicamos na nossa pele. Amálgamas e metais pesados, os produtos de higiene, a alimentação ser o mais biológico possível, a orgânica, os medicamentos, como sabem eu sou farmacêutica, não quero aqui, e tenho uma grande consciência sobre o uso dos medicamentos e acho que o uso dos medicamentos deve ser feito de uma forma muito racional, eles devem ser tomados quando são necessários, não são inócuos, por isso é que tem uma bula imensa de efeitos secundários e não são para tomar só porque sim, só porque me apetece. Eles têm que ser tomados e bem aplicados e salvam-nos as vidas, obviamente, mas não podemos tomar medicamentos só porque sim. Depois temos a questão dos aditivos alimentares. Infelizmente, a maior parte das coisas que nós comemos e compramos já feitas estão carregadas de aditivos, conservantes, corantes, etc., por aí fora. Nos meus livros eu tenho a lista toda dos aditivos alimentares e mostro quais são os potencialmente tóxicos e os que não são mais naturais. Depois temos os programas de desintoxicação, que é muito importante nós fazermos de vez em quando um programa de desintoxicação, e aqui estão incluídos o jejum intermitente, as dietas que imitam o jejum, fazer caldos de detox. Eu tenho um programa desenvolvido por mim, que é o BioReset 21 dias, e este programa nós podemos fazer de 7, 14 ou 21, e fazendo algumas vezes durante o ano, para nos podermos desintoxicar. E depois os enemas de café, enemas são clisteres para limpar o intestino, também é uma forma muito boa de nos desintoxicarmos. Relativamente às infecções, mais importante de tudo é manter o terreno equilibrado. Se nós tivermos um bom terreno com um bom pH, com uma boa quantidade, os minerais, se estivermos bem mineralizados, com uma boa água, bem hidratados, com um terreno bem equilibrado, as infecções são controladas na consequência do terreno. Se o meu terreno, e lá mais uma vez vou falar da Covid, se o meu terreno estiver bom, eu apanho Covid e não tenho sintomas ligeiros. Se eu estiver muito desequilibrado e se for um terreno fértil para o vírus se multiplicar, se estes vírus acharem muito bom, e no caso da esclerose múltipla já viram que nós temos mais de 16 agentes patogénicos, se o nosso corpo for um terreno fértil para estes agentes patogénicos, eles vão se multiplicar. Portanto, a melhor coisa é equilibrar o terreno. Nós fazemos muitos tratamentos com biorressonância, são energias, são frequências que nos ajudam a equilibrar a energia dos nossos órgãos e pôr os órgãos de tal ordem que seja um meio adverso para haver reativações de vírus e de bichos. O parabiomagnético é a mesma lógica. Depois temos microimunoterapia, também é possível, isto tem que ser com acompanhamento médico, mas é uma terapia, uma imunoterapia, uma modulação do sistema imunitário de uma forma muito natural e que vai fazer uma ótima modulação e evitar que os micro-organismos se desenvolvam. Fitoterapia, vou dar o exemplo do gengibre. O sumo de aipo, quem perceber que já teve, que o seu problema pode ser viral ou uma reativação viral, pessoas que se sentem extremamente cansadas, para além dos sintomas da própria doença, pode-se tratar de uma reativação viral. Um sumo de aipo em jejum é uma excelente solução, é um bocadinho como quase milagroso. Bem como a lisina, que é o aminoácido, e o zinco e a vitamina C, são três nutrientes, digamos assim, que impedem a multiplicação e as reativações de vírus. Normalmente eu dou sempre lisina, o zinco e doses altas de vitamina C. Vamos passar para o ponto 3. O ponto 3 tem a ver com as cargas eletromagnéticas. Portanto, aqui o fazer é manter-nos o mais afastado possível das radiações, pôr o telemóvel fora do quarto, tentar desligar os nossos routers durante a noite pelo menos. Usar a turmalina negra, que é uma pedrinha assim preta, que evita e ajuda-nos nas radiações. Existe uma outra pedra que é a chunguite, que também é boa porque também absorve as radiações. A chave da coerência, que é um cartão que nós também usamos para nos proteger de algumas radiações e formar alguns campos quânticos para nos proteção. Aqui a proteção é um mal necessário, todos precisamos de internet, se não tivéssemos internet não estávamos aqui hoje a esta hora. Mas pronto, mas também nos podemos defender e agora podemos acabar este workshop, desligar o telemóvel e pôr fora do quarto e tentar pelo menos estar algumas horas do dia sem ter influência das radiações.
Stress e o equilíbrio emocional, o exercício físico é fundamental. Quem quer manter saúde e não faz exercício não consegue. Não vale a pena. Não vale a pena as pessoas tomarem medicamentos, tomarem químicos, terem uma ótima alimentação, tomarem 1000 suplementos por dia. Se não fazem exercício físico, esqueçam. E especialmente para as pessoas com esclerose múltipla. Têm que se exercitar. Fazer o exercício adaptado à sua condição física, mas exercitar-se o máximo possível, e não é 3 vezes na semana no ginásio, é todos os dias, e arranjar uma solução para si, em casa, consigo própria, não estar dependente de outras coisas. Temos a meditação, mindfulness, já sabem, a coerência cardíaca, que eu também explico nos meus livros o que é pormos a coerência, o coração, sincronizado com a nossa respiração e com a nossa cabeça, é muito importante. As respirações, a maior parte das pessoas não sabe respirar, respira mal, e se respira mal nós temos uma má oxigenação, e se temos uma má oxigenação vem uma série de problemas. Constelações familiares, isto é uma dica aqui, é mesmo só para levantar o véu, para irem procurar. Eu costumo pedir aos doentes para fazer constelações familiares, porque muitas vezes há lá um trigger emocional familiar. Houve um problema com o pai, um problema antigo, um problema com a mãe, um problema com o filho ou com a mulher. E, portanto, tentarmos perceber o que é que está no nosso sistema onde nós movemos, a nossa família, que é o pilar mais importante para nós. E, portanto, as constelações familiares ajudam. A terapia neural também é uma terapia que é muito interessante e que também já se está a fazer muito cá em Portugal e que também ajuda muito nisto, na mediação e no controle do stress e da parte emocional. E a identificação de todos os triggers, percebermos qual foi o trigger, o que é que aconteceu para trás, o que é que aconteceu comigo, qual foi o problema que eu tive. E tentarmos, há muitas ferramentas, desde hipnoterapia, de psicologia clínica, há uma série de coisas que podem ser ajustadas, mas é importante nós tentarmos identificar o trigger e perceber o que é que nos fez levar a esta doença, porque a doença é uma expressão, é a expressão máxima do nosso corpo, do desajuste do nosso corpo. Quando nós não estamos equilibrados, aparece a doença. 5. Alimentação. Então, o que é que nós vamos fazer na alimentação? Epigenética. Eu aconselho, acho que é importante nós fazermos 2 testes. Teste de intolerância alimentar e um teste de epigenética, para percebermos quais são os nutrientes, os alimentos que eu posso. Eu não consigo estar num workshop a dizer-vos que podem comer isto, aquilo ou aquilo outro. Há 2 coisas que não podemos comer. 3 coisas que não podemos comer. 3, quem tem doenças autoimunes. Já sabem. A primeira, glúten. Por várias razões. N, 1000 razões. Segundo, a caseína, que é a proteína do leite. Não adianta beber leite sem lactose. O leite sem lactose tem caseína. O que faz mal ao sistema imunitário é a caseína, a proteína do leite. Terceiro, açúcar. São 3 coisas que nós definitivamente temos que tirar da nossa alimentação. Não podem fazer parte dos nossos hábitos alimentares. Ok? Os outros alimentos, era importante fazermos um teste e conhecermos a nossa genética e a nossa individualidade genética, porque isso não é a mesma. Pode haver alimentos que para mim não são bons e para outra pessoa são e vice-versa. Então, acho que é importante vermos a epigenética. Percebermos a densidade nutricional, fazermos análise e ver como é que nós estamos de nutrientes. Perceber como é que está o nosso zinco, como é que está a nossa vitamina, como é que está a nossa vitamina D, o nosso magnésio, etc. Portanto, é muito importante nós vermos isso, porque, como vos digo, os alimentos hoje em dia já têm uma densidade nutricional muito menor. A redução da carne, é importante nós reduzirmos carne, aumento de frutas e de legumes e fazer jejum intermitente ou dietas que imitam o jejum. Portanto, estes seriam os conselhos nutricionais genéricos e que eu vos consigo hoje passar estas dicas para termos atenção. A partir da manhã é tentarmos evitar o glúten, evitar a caseína, reduzir a carne e tirar o açúcar. E depois, a pouco e pouco, nós vamos começando a identificar e a programar, a definir a nossa dieta, que é aquilo que nós comemos, tem que ser definida em relação à nossa genética. Isso seria a cereja no topo do bolo e quem puder fazer, aconselho vivamente a fazer este teste. Então, a dieta que imita os 5 dias de jejum, vou-vos só dar aqui, eu já disse há pouco, mas hoje agora vou reforçar, é uma alimentação hipocalórica, com muito poucas calorias, estes 5 dias, eliminação total do açúcar, um baixo conteúdo proteico, muito pouca proteína,
quase nada, pode entrar um ovo nestes 5 dias, um ovo por dia, por exemplo. Pomos gordura saudável e muitos legumes. É uma alimentação à base de legumes com alguma gordura e muito pouca caloria. Portanto, isto são dietas que, teoricamente, imitam um jejum e que nestes 5 dias nos ajudam muito a fazer aqui um reset do nosso sistema imunitário. Em termos de suplementação, isto é sempre aquilo que me perguntam, e por isso eu achei que, não querendo ser criar aqui demasiada polémica ou perguntas, porque claro que esta suplementação, vou reforçar mais uma vez, deve ser feita com acompanhamento de alguém da medicina integrativa, com acompanhamento do seu médico, se ele estiver calhado com a suplementação, mas é um ponto muito, muito importante. Isto porquê? Porquê? Os nutrientes, o que nós estamos a propor são nutrientes. Os nutrientes é a matéria-prima para eu poder levar a cabo as minhas reações metabólicas. Se eu não tenho matéria-prima, eu não consigo produzir nada, certo? Se eu não tenho se eu não tenho vitamina D3, eu não tenho a modulação do meu sistema imunitário, não é? A vitamina D3 é o maior modulador imunitário. Portanto, como é que eu posso ter um sistema imunitário modelado se não tenho uma baixa dose de vitamina D3? Não pode isso acontecer. Por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, que nós temos, que é uma vitamina essencial, que nós usamos, é fornecida através da alimentação. A vitamina C aumenta os níveis de glutatião. E o glutatião protege a mielina. Se eu não tenho vitamina C, claro que estão a fazer o químico para proteger a mielina, mas existem nutrientes que eu preciso de ter. Eu não posso ter déficit. É fácil. Vão ao sangue, faz uma análise. Qual é a minha concentração de vitamina C no sangue? Ok? 4, 3, 2. É baixa. Tenho que suplementar. Ou tenho que comer mais alimentos com vitamina C. Só que o problema é que hoje em dia eu não sei o que é que há de vitamina C nos alimentos. Mas tenho que fazer as duas coisas. Tenho que comer alimentos com mais vitamina C e tenho que suplementar, certo? Antioxidantes. Se eu tenho poucos antioxidantes, o que é que acontece? Os antioxidantes protegem os nossos neurónios, não é? O nosso sistema nervoso da ação dos radicais livres. Portanto, eu tenho que ter antioxidantes. Se eu não tenho selênio, se eu não tenho zinco, se eu não tenho selênio, zinco, vitamina E, vitamina A, vitamina C, eu não tenho um conteúdo, eu estou pouco protegida. Se eu não tenho zinco, por exemplo, o meu vírus pode reativar, porque o zinco impede a multiplicação viral. Estão a ver? Se eu não tenho probióticos, o meu intestino não está bom. E nós já vimos no início da apresentação que se o intestino não está bom, provavelmente eu vou desenvolver uma doença autoimune. Porque todas as pessoas que não têm intestino bom, todas as pessoas têm doenças autoimunes, ao contrário. Quase todas as pessoas que têm doenças autoimunes têm problemas intestinais. Está bem? Pronto. O ácido alfa-lipoico nós damos muito, por exemplo, porque ajuda muito, é um neuroprotetor. Além de ser um neuroprotetor, ele ajuda também na visão e ajuda na diplopia. A curcuma é o açafrão. A curcuma é uma substância que bloqueia a COX-2, bloqueia esta enzima, que é uma enzima que está intimamente relacionada com a inflamação. Ela vai diminuir a expressão dos fatores das citoquinas inflamatórias, que é as interleucinas e o interferon-alfa, por exemplo. E ela pode reduzir esta expressão em 50%. Então, por que é que eu não vou pôr curcuma no meu batido? Por que é que eu não vou fazer um suplemento de curcuma? Por que é que eu não vou fazer arroz com açafrão? Ou por que é que eu não vou fazer couve-flor com açafrão? Ou por que é que eu não vou fazer uso do açafrão na minha comida, na minha cozinha? Ok? O ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório brutal. E o ômega 3, muitas vezes a maior parte das pessoas tem déficit de ômega 3. Certo? E depois temos duas substâncias que eu pus aqui, porque já são muito usadas, e tem muito estudo já nas doenças autoimunes. Uma delas é o CBD. O CBD é o canabidiol, como sabem, é o cannabis medicinal, e que nós vemos hoje em dia que tem muita ação nas doenças autoimunes, e estamos a dar muito para modulação de doenças autoimunes, porque nós temos realmente receptores canabinoides em todo o nosso corpo.
A naltrexona, há muitos médicos também que estão a fazer uso de naltrexona, que também ajuda muito. E depois vermos as necessidades específicas de cada pessoa para termos um terreno bom e um terreno equilibrado. Isto seria aqui um bocadinho a suplementação que nós podemos fazer. Alguns mitos da doença autoimune que eu quero vos deixar aqui, dar-vos aqui uma palavra de ânimo. Não vamos agarrar à doença autoimune, à esclerose múltipla, porque nós conseguimos modelar a esclerose múltipla. Vamos fazer, alterar a nossa forma de viver, seguir aqui estas indicações, seguir aquilo que o vosso médico diz e não vamos ficar demasiadamente frustradas e agarradas porque temos uma doença autoimune. A doença pode ser controlada, isto são alguns mitos. A doença pode ser controlada, mas nunca prevenida. Pode ser prevenida. Quem não tem ainda esclerose múltipla e é familiar de alguém portador, não tenha medo. Vamos controlar, através destas medidas, a expressão da nossa genética. Está bem? Lá por ser portador, nós podemos, de genes, nós podemos controlar. O conformismo, é a genética, não vamos ficar por aí. Nós conseguimos aceder aos nossos genes. A epigenética é muito importante, que é o ambiente onde nós vivemos. Não há conformismo, há atitude positiva, ativa. É o que temos que fazer, é uma atitude ativa, certo? O sistema imunitário não se pode modular. Pode sim modular. Nós fazemos exames ao sistema imunitário, percebemos como é que está o nosso sistema imunitário para o podermos sim modular, a ver se ele está para cima ou para baixo e conseguimos modular com a microimunoterapia. O microbioma intestinal não interfere na evolução da doença, já vimos que sim, interfere e muito. A dieta sem glúten não faz diferença nenhuma, faz e muita diferença. É essencial portadores de esclerose múltipla não comerem glúten pelas razões que eu já disse. E a sintomatologia não melhora sem indicação química. A sintomatologia vai melhorar com medicação química, mas se nós fizermos tudo isto, vai melhorar muitíssimo. Portanto, estes são alguns mitos sobre as doenças autoimunes e que eu gostava de deixar-vos aqui estes chavões para vos pôr a pensar. As mensagens para levarmos para casa, para terminar. Os fatores genéticos, mais uma vez, podem ser minimizados através da correção e eliminação dos fatores que favorecem a sua expressão. São os 5 fatores que nós vimos: a alimentação, as poluições e toxicidade, as cargas eletromagnéticas, o stress e o modo como nós vivemos e, essencialmente, as infecções silenciosas. Quem tiver uma reativação de um Epstein-Barr e tiver uma esclerose múltipla tem que tratar essa reativação, porque senão o seu sistema imunitário está sempre a produzir anticorpos, sempre a reativar, e esses anticorpos vão contribuir para a destruição de algumas estruturas do nosso corpo, no caso do sistema nervoso. A abordagem integrativa, então, interessa nós procurarmos a causa, corrigir o meio, reduzir a inflamação e dar inteligência à nossa resposta imunitária. É aquilo que nós fazemos e é aquilo que eu vos aconselho a pensarem e a optarem, ou pelo menos estudarem este assunto, para ver se vos faz sentido pensarem nesta abordagem em que vamos procurar a causa, corrigir o meio, reduzir a inflamação e dar inteligência à nossa resposta imunitária. Está bem? E então, só aqui uma frase que eu gosto muito, que é parte da cura, o desejo de ser curado. E eu digo isto porque muitas vezes as pessoas não querem ser curadas. Portanto, este é o primeiro clique que tem que dar na sua cabeça. Tem que dizer, não, eu não sou vítima desta doença, eu vou dar a volta, eu vou viver uma vida tranquila. E, portanto, temos que querer ser curados. A partir deste momento, é o primeiro passo, é querer ser curado e ter uma atitude ativa. A partir daí, vão-lhes aparecer uma série de situações giras e vão descobrir um mundo para além daquele que nós pensávamos que existia, e vai aparecer um mundo maravilhoso, cheio de soluções e cheio de luzinhas no fundo do túnel. Está bem? Portanto, é esta a mensagem que eu vos queria deixar hoje. E muito obrigada. E agora então íamos às perguntas. Cedi aqui 10 minutos do nosso tempo. Muito obrigada, doutora Alexandra. Foi realmente muito elucidativo. De certeza que com esta perspectiva muito completa, que provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir ainda não tinham tido a possibilidade de visualizar o seu problema desta forma. E realmente com esta mensagem final penso que ajudou a alimentar esta esperança de que realmente há possibilidades complementares ao que já existe em termos de terapia com medicina convencional para se conseguir resultados
que vão melhorar efetivamente a qualidade de vida destas pessoas. Por isso, muito obrigada mais uma vez e vamos então abrir aqui este bocadinho de tempo que temos para perguntas que já existem, algumas aqui nomeadamente no Facebook. Eu vou aqui colocar, que pertencem à mesma pessoa, ao Fernando Gonçalves. Portanto, colocou-lhe duas questões. A primeira, como desintoxicar? Ai, pois, não é muito fácil responder assim em meia dúzia de... primeiro, é como tudo na vida, temos que tirar, remover. Nós temos 3 fases de desintoxicação. Limpeza. A primeira parte é remover tudo aquilo que está mal. Desde alimentos, os tóxicos, tudo o que é mau, não é? A fase de remoção. E depois seria a fase de reparação e de regeneração. Existem protocolos de limpeza muito específicos e que são baseados em alterações da alimentação e alguns suplementos que nos ajudam a melhorar a capacidade dos nossos órgãos imunitores, intestino, rim, fígado, alguma fitoterapia e suplementar com tudo aquilo que nos faz falta para o fígado funcionar, não é? É importante ter zinco, é importante ter magnésio, é importante ter aminoácidos. É um conjunto de situações, Mas esses programas de desintoxicação é fácil eles seguirem pelos livros. Nos livros tem, como é óbvio, não consigo responder a uma pergunta como é que a gente se consegue desintoxicar, mas basicamente é isto, é mudar a alimentação durante aquele período de tempo, poder fazer um jejum, beber muita água, fazer enemas, clisteres, fazer uma suplementação específica, que ajuda então a limpar estes órgãos e colmatar todas as necessidades de minerais, basicamente minerais, que é o mais importante, porque os minerais, como sabem, são cofatores de todas as reações metabólicas e é fundamental. Muito bem. Portanto, o Fernando Gonçalves volta a colocar outra questão, que é: o óleo de coco é uma boa gordura, se é uma boa gordura, e se a pode ingerir numa colher de chá, através de uma colher de chá logo de manhã? Pode ingerir e deve, é uma ótima gordura. É uma gordura saturada, mas que tem se mostrado muito, muito importante para o cérebro e não só. Para o cérebro, para as mucosas, para o sistema cardiovascular, para as membranas celulares. Além de que o óleo de coco, quando é absorvido no estômago, ele vira um composto, uma monolaurina, que é um antimicótico muito interessante e um antiviral, um antibacteriano interessante. Mesmo nesta situação da esclerose múltipla, muitas vezes o sistema imunitário está ali um bocadito mais abalançado e então a questão de fazermos limpezas de fungos e de bactérias é interessante e o óleo de coco pode servir para isso. Eu normalmente recomendo 2 colheres de óleo de coco. E serve também para controlar os níveis de colesterol, para desinflamar o fígado, tem muitas ações, é muito benéfico. Muito bem. Olha, mas uma questão, que eu no outro dia vi aí, porque é esta febre do óleo de coco, e eu no outro dia vi óleo de coco refinado. Atenção, quando comprarem óleo de coco, vejam se não é refinado, tem que ser extra virgem, tal como o azeite, não pode ser refinado. Então, certo? Muito bem, é uma gordura mais saudável. Pois é que nós no azeite estamos habituados a verificar e não comprar azeite refinado, não é? Já sabemos que o azeite tem que ser virgem, extra virgem, mas o óleo de coco às vezes fugiu-nos isso, eu no outro dia vi isso. Ok, muito bem. Temos aqui um comentário de Jorge Cabrita, portanto, indicar que teve melhorias significativas com mudanças em 4 elementos, através do exercício regular, da nutrição adequada, portanto, ingere 95% de ingredientes frescos, nada de laticínios, nem nada fabricado. Boa, isso é, nós temos que comer aquilo que a terra nos dá, aquilo que nos dá, não é nada de abrir, é comida de verdade. Exatamente. Exato. Ele também diz que dorme regularmente, cerca de 8 horas, e tenta reduzir o stress ao mínimo. Portanto, é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Estão a ver como é que isto muda mesmo. É importante. Temos também uma outra pergunta feita pelo Vítor Aniceto Santos, que questiona a doutora Alexandra acerca da sua opinião em relação ao protocolo de Coimbra. Portanto, sobre a vitamina D3, não é? Provavelmente é essa a questão. Eu gosto bastante do protocolo Coimbra. Temos tido muitos resultados com o protocolo Coimbra, sim. Está muito estudado. Eu sei que é polémico, mas há muitos resultados.
muitos. Na esclerose múltipla tem muitos resultados, sim. Doses altas de vitamina D3 tem uma modulação brutal, 100%, modula 100% a expressão genética. Portanto, muito bem. É muito interessante, sim. E que vem de encontro àquilo que, entretanto, tinha referido sobre a vitamina D3. Exatamente, já tinha dito, viram a quantidade, são 29 mil estudos que já associa esclerose múltipla e vitamina D3. O problema, e eu acho que esse é um dos problemas, eu vejo nos doentes que me chegam aqui à clínica, é que muitos deles já vêm suplementados com D3, mas vêm suplementados com 22.400 unidades por mês. E o que acontece é que quando nós vamos ver quanto é que é a concentração de D3 no sangue, está muito baixinha. Não atinge sequer os mínimos que nós precisamos. Portanto, essas doses não depende. Há pessoas que dá, porque isto é tudo muito variável. Há pessoas que têm polimorfismo no receptor da vitamina D3, até nem precisam de doses altas, mas se não têm, até com doses baixas conseguem. Há pessoas que estão bem suplementadas, porque para eu ter D3 ativa, a D3 tem que ser ativada no fígado e no rim. Eu preciso de outras coisas, de outros ingredientes, preciso de magnésio, etc. Se é uma pessoa que está desnutrida, se é uma pessoa que tem outros déficits associados, pode até tomar essa quantidade de D3, mas ela não sobe. Pronto, isto para dizer o quê? Mais importante do que tomar D3, é importante medir a D3 e perceber, ok, eu com isto estou a fazer, eu tenho X, então eu tenho que fazer Y para chegar aos meus objetivos. Exatamente. Temos aqui também da Cristina Saarinan, que está a assistir, é isso mesmo, que está a assistir aqui via Zoom à nossa sessão, que coloca duas questões. Quando a doutora Alexandra falou sobre a caseína do leite, também está-se a referir aos iogurtes e aos queijos? Não me refiro aos queijos gordos. Os queijos gordos e os queijos suíços têm uma quantidade, pelo método de fabrico, têm uma quantidade residual de lactose, tem quase nada. E de caseína tem também menos concentração. Portanto, nós em dietas cetogénicas que usamos em doenças autoimunes, incluímos queijos gordos, que é o exemplo do queijo cheddar, de Emmental, até algum queijo, por exemplo, o nosso queijo da serra, só aquela gordura, eu incluo também e vejo que eu quando meço, nós temos formas de avaliar o intestino, não vejo que haja grandes alterações porque não tem grande quantidade de caseína, é a gordura do queijo, do leite. E quanto ao iogurte? O iogurte não é a mesma coisa, não. O iogurte não, porque o iogurte tem muita caseína, sim. Tirando quantidades residuais, por exemplo, às vezes usa-se em cozinha, para cozinhar, uma colher de sopa de iogurte grego, gordo. Sempre os gordos. Mas é uma colher de sopa em algumas receitas, mesmo cetogénicas, ou low carb, ou receitas adaptadas para a autoimunidade. Nós usamos uma colher de sopa, mas é uma colher de sopa diluída para uma data de pessoas, não é? Porque normalmente a pessoa cozinha para 3 ou 4 nas receitas. Está a perceber o que eu estou a querer dizer? Muito bem. Eu, em relação à alimentação, já agora queria referir outra coisa que eu por acaso não pus aqui, que nós estamos a retirar também, estamos a ver que há muito problema nas autoimunes, que são as lectinas. As lectinas são substâncias dos grãos. Dos grãos. É terrível também com a doença autoimune. Neste momento nós tiramos, por isso é que a dieta cetogénica e low carb não tem lectinas, porque não tem grão. Não tem grãos e isso tem que ter em atenção também as lectinas. Por acaso não pus aqui nos slides, vou ter que acrescentar. Mas pode-se comer ervilhas, por exemplo? Pode-se comer ervilhas, sim. E a outra pergunta que eu também marquei foi se a D3 tem melhor absorção quando tomada com cálcio. Não. A D3 tem que ser tomada com gordura. O que a D3 faz, a D3 é uma sinalizadora do cálcio. Sim, mas eu isso seja melhor para a absorção do cálcio fazer D3 com a K2, porque a K2 é que vai conduzir o cálcio para os ossos. Quando tomar cálcio, sempre. Magnésio. Se nós não tomamos cálcio com magnésio, D3 e K2, a probabilidade desse cálcio ir para outros locais e não para os ossos é enorme. Porque é preciso, para o metabolismo, é preciso a D3, é preciso a K2 para conduzir e é preciso o magnésio. Isto assim. Mas já existe esse bicomponente, portanto já existe a B3 com D3, cálcio.
Existe D3 com cálcio, só que D3 com cálcio eu nunca prescrevo, porque eu preciso da K2 e eu preciso do magnésio. Só se a pessoa tiver a tomar magnésio ao lado, por fora. Ou então podemos associar a K2, sempre. A D3 com cálcio existe há muitos anos, desde que há 1000 anos. Aliás, porque antigamente a gente só achava que a D3 era só boa para os ossos, não é? Antigamente porque é que tomas D3? Mas aqui há 15 anos, aqui há muitos anos, as pessoas tomavam D3 e cálcio para os ossos. Por isso é que as fórmulas dos ossos têm cálcio e D3, certo? Agora, as fórmulas que eu vejo que existe no mercado que têm cálcio e D3 têm quantidade muito baixa de D3. Anda na ordem das 500 unidades. Nós estamos a dar cerca de 10.000 unidades por dia a um adulto com um peso normal, um peso de 70 a 80 quilos. Damos 10.000 unidades e depois faz follow-up para perceber se é essa a dose correta. Portanto, não existe D3 com cálcio, com essas unidades. Mas sim, mas deve associar. Temos então aqui, prosseguindo, um segundo comentário da Joana Bernardo, que diz que deixei de comer pão e beber leite e sinto melhorias. Portanto, eliminou o glúten, não é? Os laticínios, as caseínas. Claro, exatamente. Exatamente. E que fica atenta com as lectinas também. Está bem? Temos também aqui uma outra questão da Isabel Barros, que pergunta quais são as análises importantes a pedir. Isso tem que ser numa consulta, não consigo dizer-lhe assim, mas há muitas análises importantes. A D3 é uma delas, a vitamina C é outra, fazer as vitaminas B, as Bs é outra, fazer os minerais eritrocitários também é importante, fazer o magnésio, fazer o zinco, o selénio, tudo isso é importante, a vitamina A, a vitamina E, é importante fazermos os mediadores inflamatórios, é importante fazer as interleucinas, é importante fazer o TNF-alfa, para perceber como é que está a modulação do sistema imunitário. Portanto, há aqui algumas análises importantes, mas claro que isso tem que ser avaliado de acordo com a pessoa que nós temos à frente, não é? De acordo com os hábitos alimentares dessa pessoa, etc. Muito interessante. Muito interessante e muito obrigada. Não, eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui. Alexandre, como é que estamos já agora em termos de tempo? Temos tempo para algumas questões que possam querer colocar agora, os nossos ouvintes? Temos mais 6 minutos, até às 10h30, depois já fica um bocadinho tarde para a malta que tem que ir dormir. Eu gostei muito de ouvir, doutora Alexandra, e dou-lhe os meus parabéns, porque, de facto, conseguiu desmistificar uma série de coisas, não é? Ou seja, a ciência de facto tem esse poder, não é? Nós de facto, se tivermos a curiosidade de procurar, a ciência hoje já nos consegue dar muitas respostas. Obviamente nunca nos consegue dar a resposta que nós queremos, não é? Dá sempre um bocado ao lado e depois a gente tem que interpretar e tem que cruzar com outra informação. Mas gostei muito da sua apresentação, exatamente por esse cuidado e pela estrutura simples, ou seja, simplificou a ciência, não complicou, não é? E isso é de facto uma arte que... Eu digo muitas vezes que o meu papel é esse, eu estudo e depois não percebo nada e depois me espera lá, mas vamos lá pensar como uma criança de 5 anos. O que é que faz sentido? E é um bocadinho mastigar as coisas. Mas disse uma coisa muito interessante e que já agora que eu só vou acrescentar. Eu já disse isso ao longo da apresentação e digo isto sempre aos meus doentes. Nós temos que mudar paradigmas e temos que mudar aqui o nosso chip. Nós fomos habituados uma vida inteira. Eu sou filha de pais médicos também e cresci neste ambiente e sou farmacêutica e exerci neste ambiente e fui casada com um médico até há muito pouco tempo. Portanto, o que é que acontece? Eu acho que nós crescemos, até há 15, 18 anos que eu comecei nisto, nós crescemos a achar que a nossa atitude enquanto doentes é passiva. No sentido de dizer assim, então que foste ao médico, assim, o que é que ele te disse? Ele disse para eu tomar isto. Pronto. E está certo, essa atitude, isso está tudo certíssimo. Só que eu acho que nós hoje em dia, a responsabilidade está muito mais também na nossa mão e nós temos que ter essa consciência e temos que trocar esse chip. E isto é difícil, trocar mentalidades.
Porque a pessoa é muito mais fácil. Olha, o médico disse isso, eu vou fazer isto, claro que tenho que fazer. Confia no médico, o médico está certíssimo. Tenho que fazer. Mas tem que haver, há um I. E é esta parte, às vezes, é que é difícil nós darmos a volta aqui às pessoas. Ou as pessoas tomarem esta consciência. É preciso mastigar muito a informação e tornar a parte da ciência muito simples para as pessoas conseguirem perceber que tem que ser assim. Pronto, só que peço desculpa este comentário sobre aquilo que não disse, faz mal, é muito importante. É que a pergunta que eu lhe ia fazer tinha um bocadinho a ver com isso, não é? E que tem a ver como é que nós conseguimos vencer o medo de tomarmos a nossa saúde nas nossas mãos, não é? Ouvir o nosso corpo. Ouvir o nosso corpo. Ouvir o nosso corpo. Nós já ouvimos aqui depoimentos de pessoas, agora, que disseram, eu tirei o glúten e tirei o leite e senti-me muito melhor. O glúten e o leite não são nutrientes essenciais para a nossa saúde. Nós podemos comer outras coisas, não é? Isso é claro, certo? Não morremos. Portanto, é experimentar. E a pessoa experimenta e ouve o corpo. Diz, mas eu estou-me a sentir melhor. É ouvir o corpo, é saber mais ouvir o corpo. O corpo dá-nos informações fantásticas. E diz-nos também que há coisas que são boas para mim e que não são boas para outra pessoa. E esse é também uma capacidade que nós conseguimos trabalhar connosco e vamos crescendo, a pessoa vai crescendo nesse sentido e vai saber ouvir o corpo. Nós estamos num grupo de Facebook que é o Pedido do Jejum Intermitente, temos, não sei se é 30 e tal mil pessoas ou 40 mil pessoas. Eu tenho aprendido imenso com eles, porque é verdade isto que me está a dizer. As pessoas perguntam, mas como é que eu faço? Mas eu vou fazer jejum, eu tenho medo de fazer jejum. Tenho que ir ao médico para fazer jejum, tenho que ir ao nutricionista, tenho que ir não sei onde. Eu disse, não, siga o seu corpo. Faça 14 horas de jejum e ouça o que o seu corpo lhe diz. Estou bem? Não estou? Estou pior? Faça 1 dia, 2 dias, 3 dias. Sinto-me bem. Ok, bora lá fazer. E se perceber que é isso mesmo que quer, agora vou pedir ajuda. Onde é que eu me vou informar? E depois vai pedir ajuda. Não é preciso a gente, para começar a dar o passo, ter as coisas todas determinadas. Não, é step by step. É passinhos pequenos. Passinhos, ok, vou fazer 12 horas de jejum, agora vou fazer 14. Olha, agora não vou comer glúten. Como é que eu sinto muito melhor, estou a acordar com mais vitalidade. Olha, agora a minha barriga não incha. E a pouco o corpo vai nos dando essa informação. E é tornar a coisa simples. E sermos um pouco cobaias, nós próprios, as nossas próprias cobaias. Não estamos Magda, mas nós não estamos a fazer mal nenhum. Eu não estou a tomar um veneno ou um químico ou não sei o quê. Não posso ser cobaia de mim própria, não é? O que eu estou a fazer são coisas simples, são coisas que o nosso antepassado fazia, que é o não comer. Então as pessoas, tanta gente, religiões, antigamente, as pessoas só comiam de vez em quando, estavam tantas horas sem comer. Ninguém morria no bom sentido. Sem comer. Não é? Antigamente a humanidade sobreviveu sem fast food, sem químicos, sem supermercados. Aliás, as doenças começaram a aparecer quando começaram a aparecer este tipo de alimentação. As doenças que nós sabemos, as doenças modernas, e por mais medicamentos que haja, os AVCs não param de aumentar, os cancros não param, as doenças autoimunes não param de disparar, e cada vez há mais medicamentos e há mais químicos para o sintoma. Não é? Não quer dizer que não haja, tem que haver. Eu sou farmacêutica, tem que haver, os medicamentos são feitos para isso. Só que o problema é o uso mal do medicamento. Não é? Porque a pessoa usa o medicamento para tapar um sintoma e não vai ver o porquê que eu estou assim. Não é? Mas o próprio jejum tinha, a sua intenção religiosa era a purificação. De tudo, exatamente. De tudo. Exatamente. Exatamente, Cristina. Olha, e antigamente quando as pessoas estavam doentes, Cristina, o que é que faziam? Não comiam e iam para o sol. Não era? O que é que se fazia? Muito. Não tens descrição. O que é que as pessoas faziam quando estavam doentes? Iam para os solários. Apanhavam sol. Pois. Não era? Apanhavam sol e não comiam. E faziam jejum. Não comiam. Esta história do estás doente, toma o leitinho, são coisas das nossas avós. Bom, aí eram canjas. Aí era a canja, era diferente. Canjinhas. A canjinhas. E está certo. Olha, a canjinha com arroz, se fosse de um galo bom, de um galinha de campo. De um galinho de campo, até é uma boa solução, porque é uma gordura ótima, é uma gordura muito boa. Por acaso elas têm razão, está a ver? Têm razão, têm. Razão, têm. Também temos o exemplo dos monges budistas, não é? Têm uma longevidade grande à custa dos seus jejuns.
E temos os povos com a maior longevidade, são os povos que sabemos qual é a alimentação. É esta que eu acabei de dizer. Os povos que têm muita longevidade, os Hunzas e etc. E faziam jejum, e fazem jejum. São os povos que têm mais longevidade. Muito bem. Então já chegamos às 10h30. Portanto, estamos a chegar ao fim. Magda, queres encerrar? Queres fazer tu o fecho? Posso fazer. Então, mais uma vez, um grande agradecimento à doutora Alexandra. Penso que falo em nome de todos, que foi muito enriquecedor este tempinho que tivemos aqui a ouvir os seus ensinamentos, os seus conselhos. Penso que vamos todos para casa muito mais elucidados e com vontade até de experimentar estas dicas para conseguirmos realmente melhorar a qualidade de vida, porque isto acaba por ser, obviamente, dicas importantes não só para quem tem este problema de saúde, como para qualquer pessoa no seu dia-a-dia. Portanto, será sempre conselhos que podemos passar às pessoas de quem gostamos, amigos e por aí fora, para realmente podermos ajudar e contribuir para que possamos ter toda uma melhor qualidade de vida, mas começando aqui pelos nossos colegas da SPEM. Portanto, muito obrigada mais uma vez e quem sabe até breve, até um dia destes. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite e pronto, estou à disposição para dúvidas. Eu deixei o meu e-mail, Alexandra Vasconcelos, estava no último slide, alexandravasconcelos@clinicasviver.pt, e estou disponível para as perguntas e para ajudar aquilo que for preciso, está bem? Muito obrigada mais uma vez pelo convite e parabéns também pelo vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. E é sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada, até à próxima.